foi que eu fiz? Eita, dona Cássia, chegou logo. Boa noite, meu povo. Boa noite a todos. Cássia Cavalcante já chegou por aí. Dona Cássia, Ei, tudo bom? tudo bem? Tudo jóia. Tá bom a luz? Como é que tá? Tá me enxergando direito? Tá tranquilo. Eu tô aqui com tanta lâmpada em cima de mim que você nem imagina. Artista. Artista é assim mesmo. Né? Deixa eu desligar aí e botar o som e tudo, mas nem não fiz nada. Acabei de sair de uma reunião que eu tava fazendo parte de um grupo aí, uma reunião online. Enfim. Boa noite para quem tá chegando aí, Boa galera noite, nova. pessoal. Deixa eu falar um pouco Ansiosa, do que é a ansiosa por essa feira, conversa, Eduardo. não é? Olha a Lili aí, já chegando na área. Cássia, Felipe do Motivando Gigantes, Kelma, irmãzinha. Eu acho que eu vi a outra também, não vi? Kedma. Acho que é Zé Kedman, tá todo mundo É que aí. são tantos. Bem, boa noite, pessoal. A Feira do Empreendedor Digital é um projeto que a gente realizou. De fato, a gente realizou a feira em setembro do ano passado e desde então a gente vem mantendo aí um bate-papo com um grupo de empreendedores e tentando dividir conhecimento, buscar pessoas com coisas novas para trocar com a gente, orientar as pessoas no que está acontecendo, em gestão e tal. E também histórias bacanas, né? Quando eu divulguei que a gente ia fazer esse bate-papo com o Cássia, que fez essa viagem e tal, a galera pirou assim, pô, como é isso, né? Então, tem tantos recursos aí para a gente explorar, Cássia, tanto do ponto de vista turístico, do ponto de vista de gestão, da programação, da organização, de todo o planejamento da viagem, a execução dela, as aventuras, tem dos costumes, as crenças. É tão vasto, por isso que surgiu o livro, né? Então a gente vai começar o bate-papo assim. Eu passo a palavra para você, você se apresenta, apesar de ser todo mundo aí conhecido. Nosso bate-papo vai ser salvo depois da live, ela é salva no feed e a gente leva para o canal da Inspiração Coruja lá no YouTube. Né? Eu estou aí cheio de perfis, é o meu perfil, Inspiração Coruja e o Feira do Empreendedor Digital. É isso. Vamos lá, minha amiga? É um Vamos sim. prazer assim, extraordinário estar com você nesse bate-papo. Você sabe disso. Nós somos amigos de faculdade e então de vida. Tá entrando a galera da faculdade aí, tá? A Nuzia já chegou, a Lília. Mas vamos lá. Comece, por O, favor. o bom de ter família grande é que vai ter audiência. Aperta esse coraçãozinho aí, minha gente, para muita gente. E quem quiser mandar para outra pessoa, aperta esse aviãozinho aí, manda para os coleguinhas. Faz com que a gente fique famoso. Ana Paula chegando aí, faz a gente ficar famoso aí, porque tá uma concorrência de live. Só agora eu olhei, tinha 8 no meu perfil. Eita, pois é, a gente está passando um momento ímpar, né? E por isso que as pessoas estão se voltando tanto para esse mundo virtual. Então vamos lá, Eduardo. Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Boa noite para você, muito carinho. Eu recebi esse convite e assim, estou até emocionada de estar aqui com você, que eu já falei dessa viagem de todo jeito, né? Já falei numa mesa de bar, já falei no trabalho, na entrevista de emprego, etc. Mas é a primeira vez que eu estou aqui online, virtualmente, falando disso. Então, estou muito feliz com esse momento. Né? O Eduardo falou, a gente se conheceu na faculdade, a gente fez algumas cadeiras que chamavam na nossa época, não sei nem se é assim hoje que chama, né? Mas a gente pagou algumas cadeiras juntas, algumas matérias, né? A gente fez administração na UFPB. E hoje eu sou uma profissional de gestão, né? Trabalho numa empresa de infraestrutura de transportes. Hoje já passei por telecomunicações, por cosméticos, por empresas de cosméticos e trabalho com gestão e qualidade já há um bom tempo, né? E aí, me antecipando alguma pergunta de que Eduardo já posso fazer, né? Como é que uma pessoa de gestão lida
com um empreendimento como esse, né? Que nada mais é do que um empreendimento. E aí devolvo a palavra a você, para você guiar. Está. Um verdadeiro empreendimento. Você estava numa posição que muitas pessoas queriam estar, né? Você estava ali, numa baita de uma empresa, em tese, totalmente estável, assim, estabilizada, estabelecida lá em São Paulo. E de repente chega a notícia e você me fala, estou indo fazer uma viagem. Uma viagem? Tinha planejado tudo, já sabia as paradas, aonde você ia chegar, quantos dias ia ficar em cada lugar, qual o seu orçamento para alimentação, para transporte, para hospedagem. Eu fiquei assim, pô, quando você me falou aquilo, não, né? Tô largando o emprego, tô indo. Cássia, eu falei pro pessoal, pô, você sabe o que é essa pessoa tomar essa atitude assim e dizer, vou passar meu ano assim, É. e realizou outro sonho que outros tantos de pessoas gostariam de ter realizado. Porque isso é sensacional, é o sonho de muita gente. A gente se realizou junto com você lá em 2015, vendo todas as suas fotos, seus relatos no Facebook, que hoje você está trazendo para dentro do Instagram, isso é perfeito. E quanto mais você digitalizar isso e fizer com que isso ultrapasse, né? Porque tem material suficiente aí, cara. Como eu te falei, ó, você vai para um curso de turismo, vai dar uma palestra, você tem material vasto. Você vai para aqui, para administração, nossa realidade, você vai para dentro do empreendedorismo, porque empreender é atitude. Você bem sabe disso, você é uma mulher de gestão, um profissional de gestão consolidado e tal. Não tem o que se discutir do seu lado, né, Uhum. de capacidade profissional. O que a gente fica, ó, Lília está dizendo, eu segui e amava. Eu estava com Lília nesse período, a gente passou 2015 o ano todo. E aí, pô, é perfeito. É perfeito você poder fazer isso. Mas como você começou como esse sonho começou a se consolidar na sua mente? Uhum. Ó, tem uma pessoa de Lisboa aqui, que é a Regina, fez uma live com a gente muito bacana também, psicóloga, está em Lisboa fazendo pós-doutorado, daqui de Legal, Esperança, tá? E legal. galera, Cássia é de Campina Grande, na verdade você é pernambucana, Eu né? sou pernambucana, sou interior de Pernambuco, Cássia é já fiz pernambucana, lá faculdade de em São José do Campina Egito, Grande, vai morar lá. nos conhecemos na faculdade em Campina Grande, Uhum. terminou em Campina Grande, começou a carreira dela profissional em Campina Grande, foi para Recife, de Recife, Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro, O não mundo. quis pro mundo. Mas fala, Cássia, como começou a vontade? Primeiro É, teve um exatamente, exatamente. É esse clique que ele às vezes é inexplicado, né? Inexplicável, vamos falar assim, Edu. A gente chega a alguns momentos em que a gente se encontra, acho que a palavra talvez seja encruzilhada, né? E agora o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer, para onde eu vou? Né? Como você falou, estava num momento profissional legal, consolidado, e mas é aquela sensação de estar faltando alguma coisa, né? E que coisa é essa? Na época, eu fui fazer um curso de coach, então eu sou coach também, né? Eu tenho a minha certificação em coach, embora não exerça. E nesse curso de coach, que é muito voltado para o autoconhecimento, eu cheguei à conclusão que eu queria fazer alguma coisa diferente. E esse diferente era viajar, né? Viajar. E não foi em busca assim, vou me encontrar totalmente. Não, eu quero viver uma experiência diferente, né? E assim, para desagrado, vamos falar assim, de algumas pessoas de gestão, não foi completamente planejada. Eu tirei também umas férias desse meu profissional. Pois é. Eu me permiti a fazer algumas coisas diferentes do planejado, né? É óbvio, como você falou, eu tinha um esqueleto da viagem, eu tinha mais ou menos o que estava um planejamento, né? Mas principalmente eu acho que o que é mais importante falar aqui é você se permitir, né? E foi um momento, eu me permiti fazer isso, fazer uma coisa diferente, e dentro desse diferente também me permiti a seguir caminhos que o destino ia me mostrando ou que eu tinha sonhos de conhecer. Lembro bem disso, porque teve um país lá que eu disse, Cássia, já que você está aí, vá na Rússia. Mas a Rússia não estava no meu roteiro. Não, Cássia, pelo amor de Deus, vá na Rússia. É mais ou menos isso, é mais ou Né? menos isso. Você foi. Que é o normal, Cássio. A Uhum. gente faz, você sabe como é, né? A gente cria ali a linha, lógico.
vai acontecer coisas que você vai ter. Para quem não tem, para quem tem o planejamento definido, as coisas, né, tem que se ajustar. Ruim é para quem não tem, Uhum. né? Que sai assim muito deixando a vida lhe levar. É. Você deixou pelo lado da aventura, pelo lado de determinadas hospedagens. Eu lembro que você disse assim, Eduardo, eu vim com orçamento para determinado tipo de hotel. Só É. que eu cansei em um momento e aí eu tive que pagar para um hotel melhor. Isso tudo entra dentro daquela sua composição do tantos por cento a mais que eu posso gastar nessa viagem, não é isso? Exatamente, né? Acho que o que mais regra uma viagem normalmente é a grana, né? Uhum. Mas eu acho que também tem outras coisas, outros limitadores. E aí eu vou até falar uma coisa que sua amiga em outra live, né, a psicóloga Candice, Aham. ela falou das crenças limitantes, né? Uhum. Aquilo que você não faz porque acredita ou que não vai dar certo, ou tem uma crença que lhe tolhe, vamos falar assim. E uma coisa que eu sempre falo, Eduardo, que um grande aprendizado que eu tive nessa viagem foi não ter medo, né? E é óbvio que não é aquele medo que você vai meter a cara e sofrer por isso ou passar Não vai ser por responsável, situações né? Ah. desagradáveis. Exatamente. Uhum. Assim, sabe? Tipo assim, ó, não vá por ali você ir porque você se diz Uhum. não ter medo, né? Então, você tem que ter aquele medo que ele previne, que ele protege. Mas é assim, é não ter medo do amanhã. Poxa, amanhã, será que eu vou arranjar emprego? E amanhã, como é que eu vou ser recebida? Como é que vai ser minha volta? Tive meus medos, tive os meus dramas, tive os meus momentos difíceis, né? O dinheiro vai dar, não vai dar, mas assim, eu não me apeguei a isso. E foi, acho que foi o maior aprendizado que eu tive nessa viagem. Foi justamente não ter esse medo e sair das minhas crenças limitantes, principalmente. Aí as Uhum. pessoas dizem, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, eu não vou. Mas você faz alguma coisa que você pode trocar. Na minha viagem eu conheci muita gente, né? Eu conheci uma mulher de 55 anos de idade que já ia ser avó. Ela estava dando a volta ao mundo, trocando as fotografias dela. Ela fazia exposições nos lugares, eu a conheci na Colômbia, Cartagena, e ela estava expondo e ela estava dormindo numa casa que ela pagou com fotografias que ela tirou pelo mundo, né? Então, não A vou gente porque eu tem não. as... Hoje você tem possibilidades, né? Com tanto R não sei o que, Airbnb, do que hospedagem Isso, mais barato, mais em conta. Você não pegou isso naquela época, né? Você não peguei, teve eu essa. cheguei a Pegou? pegar sim, sim. Ah, se Tanto é que hospedava em casa da família? Na Europa eu procurei muito ficar em apartamentos, Airbnb, tudo, porque para ter um conforto, ter uma máquina de lavar, etc. Né? Porque A mãe de Lília não está aqui na live, não, mas eu vou te dizer, a primeira vez que Lília disse vou ficar num apartamento, eu quase endoideço de medo. Eu que fiquei com medo. Ela que foi. Aí eu disse, mas Lília, não vou, é seguro tal. Porque você fica, meu. Que, é, diga-se de passagem, para quem não sabe, Cássia fez essa viagem sozinha. é, Alguns amigos foram encontrar com ela em alguns países, mas a viagem era você sozinha, né? isso era a minha viagem, vamos falar assim. Até para quem me encontrou, era a minha viagem. E tem até Aí eu outras pessoas aí que estão online que tiveram comigo na viagem, Lívia, Patrícia, Gleice, então acho que elas estão aí e foi muito rico. Tem outras pessoas também, né? Mas era o meu momento, era a minha viagem. E por isso que eu resolvi ir sozinha, né? E aí foram são 30 países. 31 países. Desses 31 países. 31, Eduardo, 5 eu já conhecia, né? Fui fui repetir, mas eu procurei não repetir cidades e conhecer outras coisas daquela cultura. Hoje eu conheço 43 países, alguns eu tenho conhecido antes da viagem, outros eu já conheci depois da viagem. Né? Então, Eu vi que você é um mundo começou aí que pela dá para a Itália, gente né? fazer algumas lives Ah, sobre sim, isso. tem bastante, tem conteúdo, tem mais. Você começou pela Itália, não foi? Eu lembro que Pô, você veio para cá, para baixo, para a ilha, não foi? Para Sicília? não, eu não. Eu comecei Não? pela Sardenha. Não foi Sicília, Sardenha. não foi a Sicília. Ah, Eu comecei pela Itália, que aí eu acho que até uma dica, né, que se possa dar para quem quer empreender em alguma coisa, é pisar no terreno conhecido.
né? Eu já tinha ido à Itália algumas vezes, tenho amigos lá. E eu digo, já que eu vou fazer um empreendimento desse tão arriscado, então vou por onde me dá um certo conforto, né? E aí eu resolvi ir para a Itália, né? Então comecei pela Excelente. Sardenha, que eu mal conhecia, não conhecia, mas eu tinha uma amiga lá, fiquei na casa dela, ela tinha um bed and breakfast, mas eu fiquei lá como convidada, agradeço demais, não sei se ela conseguiu entrar, porque é 1 hora da manhã na Itália agora, ela estava louca Hum. para entrar, mas não sei se ela entrou. Então, assim, se vai empreender, óbvio que empreendimento é justamente o risco, arriscar, mas arriscar com responsabilidade, né? Então, tentar arriscar aí, começando por um terreno menos pantanoso, vamos falar assim, né? E foi É, a aí minha o decisão de passo começar você pela Itália. vai calculando, né? É, Você vai calculando esse passo. O é. Felipe do Motivando Gigantes está perguntando se você aconselha alguém a fazer isso. Eu acho que, claro, porque depois disso. Totalmente, totalmente. É aquilo que eu estava falando das crenças, né? Porque tem gente, eu não vou porque eu tenho um filho. Eu tenho um amigo, que eu não sei se ele também conseguiu entrar, e tem alguns meses, infelizmente ele foi pego aí pela pandemia e não conseguiu sair do Brasil, mas e nem rodar muito pelo Brasil como ele imaginou começar. Ele é mineiro, e ele e a esposa resolveram vender tudo e estão andando, vão andar o mundo sem data para voltar com a criança de 2 anos. Então, assim, é possível. É possível. De novo, Uhum. você ter um planejamento, que você ter a coragem, a ousadia para, né? Então, tem uma série de fatores que você diz, eu não posso por isso. Será que não pode mesmo? Né? Que é aí onde a gente vê a correlação com os empreendimentos, vamos falar assim, Uhum. é, é, normais. Mas É, é isso, é você ousar, é você ter coragem, você não se limitar a muita coisa que isso. você acredita que não faz sentido. É porque a gente mesmo que se impõe, né, Cássia? A gente vai lá e não Exatamente. acredita. Quando a gente estava na faculdade, quem imaginava que Cássia ia fazer essa aventura toda? E foi muito bom por vários motivos, né? Foi o lado aventureiro, que Uhum. lhe impulsionou, mas a sede também de conhecimento, né? Tem uma coisa aí de conhecimento, porque cada país que você foi, Lília é evangélica, mas fez uma viagem para Roma, porque o sonho dela era conhecer o Vaticano, porque queria conhecer aquela quantidade de igrejas, esculturas e tal. Uhum. Ele saiu de lá encantada. Quer É, dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela podia muito bem se prender dentro de um quadrado, dizendo que por causa da religião não tinha interesse. Mas não. Toda cidade que Lília vai adora ver as igrejas. E era muito linda, muito rico, né? A cultura. exatamente. A religião é a base de tudo, né? E aí, Lília, todos os lugares que eu fui, eu fiz questão de conhecer os templos, as igrejas, as sinagogas, que são templos, né? As mesquitas, é uma coisa assim que eu tenho muita admiração, eu tenho muito. De novo, é a base de tudo, né? É a E base até das retrata festas pouco, né? profanas que a gente tem, né? Quem começou na E religião. retrata, né? É, Quando você começa a ir por esse caminho das igrejas, você começa a ter um retrato daqueles costumes, né? Começa a moldar aquilo, aprende bastante, tem bastante troca. é. Quais são os países assim que você entende Não que foram vale os fazer mais a pergunta que eu acho que você vai fazer. não é, vou fazer? Eu ia fazer assim, os mais receptivos, porque tem o Ah, seguinte, tá. na live da Candice entrou um pessoal de Guiné-Bissau, que ela teve lá fazendo um trabalho voluntário pela igreja e tal. E ela criou um vínculo. Ela é muito encantada com a Guiné-Bissau. A África é encantadora. Não é Uhum. muito tratada aqui pra gente, porque tem várias questões e tal. Mas, e aí entrando nesse aspecto, eu sei que você viveu momentos de quando passa de um país para o outro, toda a questão burocrática, além da questão de costumes, das crenças, Uhum. tem questão religiosa, tem a questão da moeda, tem a questão da língua, o embarreiramento da língua. Meu irmão ficou uma temporada na Coreia do Sul, onde a galera não quer falar inglês. Entendeu? E aprendeu as coisas do supermercado olhando as figuras, porque ninguém entende que a gente entende coreano. Quando eu saí das letrinhas normais, né? O primeiro contato que eu tive com letrinhas diferentes foi na Bulgária.
Eu desci lá da Alemanha para conhecer o leste europeu, né? Fui para a Bulgária, que eu vi aquele monte de bolinha para cima. Eu disse, meu Deus, e agora, né? Isso é uma barreira. É uma barreira principalmente para quem busca fazer novas amizades, etc. Porque não engata uma conversa, né, muito rica. Mas mesmo assim, por outro lado, tem o desafio. Aquele desafio de você eu consegui comer, eu consegui comprar. E interessante, o legal, assim, óbvio, uma viagem desse tamanho ser perfeita não é verdade, né? E foi lá que eu tive um perrengue que minha mala foi extraviada, né? Da Alemanha para lá. Eu digo, ai, meu Deus do céu, e agora? Né? Como é que eu vou me comunicar? E meu inglês não eu não sou fluente, né? Eu tenho um inglês básico de viagem, sendo muito sincera. Mas, assim, de novo, quando se quer, quando está com vontade de fazer, quando quer realmente meter as caras e ter coragem, as coisas se resolvem, né? E eu consegui, no mesmo dia, minha mala chegou no hotel, conversei com a gerente do hotel, ela me ajudou, tudo. Mas tem as barreiras que são desafiadoras. A gente tem que ver como desafio e não como limitador. Né? Essa é a verdade. Vamos aqui. A galera tá botando os relatos aqui, né, da época e tal. Tem alguns. Se, eu vou deixar a tua pergunta um pouquinho mais para frente, porque eu até acho que já sei a resposta. O Felipe do Motivando Gigantes está perguntando qual o país mais burocrático que você encontrou. A Si Lima está perguntando qual foi a situação mais difícil, mas eu acho que essa mais difícil podia ficar um pouquinho para depois, vai falar. Tá bom. Burocráticos para o Vietnã. Né? O Vietnã, para conseguir o visto, a gente tinha que sempre tinha um atravessador. Foi pela internet o visto. Eu estava até com minha amiga Lívia, né, que a gente estava fez Tailândia, Camboja, depois Vietnã. E foi o mais complicado, assim, mais chatinho, de fila, vai para cá, vai para lá. Mas nem por isso menos acolhedor, né? O brasileiro, ele tem essa vantagem de ser muito bem acolhido, e aí respondendo um pouco a sua pergunta anterior, né? Ele é muito bem acolhido e querido em todo lugar que passa. Né? Quando você fala, é brasileiro, as pessoas abrem um sorriso, querem conversar, querem falar, né? Mas assim, De eu não... forma geral, Sim, de uma forma geral. De uma forma geral. que bom. Eu não senti preconceito por ser brasileira em lugar nenhum. Existe, assim, na Europa, alguma coisa de que, é malandro, aquela coisa toda, mas assim, eu não tive problema nenhum. A Ana Cláudia está curiosa aqui em relação a ser mulher, mulher e sozinha. Exatamente. Isso, de novo. Principalmente ali na. Ela fala de alguns países, mas eu acho ali. Ela está falando dos muçulmanos, né? Eu tinha um sonho que era conhecer justamente o Marrocos. Uhum. Eu sou apaixonada pela cultura árabe, pela cultura muçulmana, otomana. E eu desci, fui para Andaluzia, né? Que é ali a costa sul da Espanha. Eu era apaixonada, eu queria muito conhecer, que era o mais próximo. Eu já conheci a Turquia, né? A Turquia é assim, mas é mais aberto, por ter uma parte na Europa e outra no Oriente, Médio. E aí eu tinha essa vontade de conhecer o Marrocos. Eu já vou estar na Andaluzia, atravesso o Estreito de Gibraltar, seja ele como for, e chego no Marrocos, né? E aí comecei, aí agora. Comecei a procurar. Hoje a gente tem a facilidade da internet, comecei a procurar. Não, uma mulher sozinha no país árabe, não deve ir, não sei o quê. Aí você vai. Não, eu digo, mas peraí, é meu sonho, eu não vou me limitar, não vou dizer não a esse desafio. Aí eu lembro que eu estava em Granada, que é o auge lá da Andaluzia, fui conhecer Granada, e eu conversei com o gerente do hotel, perguntei como é que eu faço para ir para o Marrocos. Como é que se faz para comprar uma passagem para o Marrocos? Aí, mas quem é que vai para o Marrocos? Eu. Com quem? Foi a primeira pergunta que ele fez, né? Sozinha. Mas como assim, sozinha? Não sei o que. Aí eu comecei a explicar que eu estava dando a volta ao mundo, etc. E queria. E tinha um sonho de conhecer o Marrocos. Ele respirou fundo e disse: Ok, vou lhe ajudar. E aí ele disse: tem 3 meios. Ele vai de helicóptero, de avião, de barco. Eu quero de barco. Quero ir como todo mundo vai. Aí foi tranquilo, não me senti em nenhum momento assim. Tem sempre aquela ousadia de chegar em mais, de assédio, mas se eu
eu sabia separar, eu conseguia separar do Como a assédio. cantada do brasileiro, normal. Exatamente. Outro Só dia que eu tem vi uma alguém diferença, comentando. Eduardo. Desculpa, tem uma diferença. A diferença é que o brasileiro é mais atirado. O brasileiro lhe Pois é, toca, lhe isso que eu ia pega, falar. é aquele beija-força no carnaval, aquela coisa toda. E lá não, ele não vai lhe tocar, ele não lhe toca. De jeito É nenhum. isso que eu ia falar. Eu vi outro dia uma reportagem falando disso, que a gente fala muito dessa ousadia deles, mas é muito limitada perto do brasileiro. O brasileiro não só pelas palavras que baixa assim, o nível em algumas coisas, como que ele pega a mulher querendo, já achando que ela é dele, né? Exatamente, Eles, exatamente. né? É isso. Então não Então eu tem. acho que a gente respondeu ali para Ana Cláudia, né? Que Aham, é menos perigoso do que de fato a gente imagina. eu acho. Né? Assim, deve ser. O Rilson está querem saber se as empresas estão preparadas para esse novo. Ele está. Eu acho que foi o Rios que em outro momento falou que está meio que nômade digital. Uhum. Aí ele está querendo saber se as empresas estão preparadas para aceitar esse tipo de modelo de profissional. Está dando as voltas ao mundo dele do meio digital. Pergunta difícil, tá? É difícil. Não sei. Sinceramente, assim, eu tenho conversei recentemente com o presidente da minha empresa, né? A gente, antes de começar uma reunião, eu disse como é que a empresa está se preparando para essa volta, né? Que é uma volta que a gente ainda nem sabe quando vai ser. Ele até disse, não vamos ser vanguardistas, vamos seguir, vamos ser seguidores. Quando a maioria das empresas se virem seguras para isso, é que a gente vai voltar. Mas, assim, eu acho que esse momento vai ser um momento de oportunidade para isso, né? Justamente para rever conceitos e a gente conseguir trabalhar, fazer o que faz à distância. Ainda eu posso fazer o que eu faço lá na China, do outro lado do mundo, etc. Eu acho que esse vai ser um momento emblemático para isso. Se estão Ele tinha até. preparadas, eu acho que ainda não. Minha opinião é ainda não, mas vão ter que se preparar para. Concordo. Não vai ter como fugir disso, né? Assim, Ele quer tem um queira, quer professor. não. Desculpa. E quer queira, Pode quer falar. não, assim, a legislação também já está favorecendo alguma coisa assim, nesse sentido, né? De contratos temporários, de menos horas de dedicação, etc. Acho que vai ter opções também para a gente fazer algumas mudanças, como executivo, como trabalhador de empresa. Acho que vai caminhar para isso, rapidamente. Eu ia citar o exemplo que Lília tem um professor, que eu estou seguindo ele agora, estou gostando bastante das ideias dele, que mora na China. Vem no Brasil dar aula e volta. Uhum. Porque quando precisa do presencial, né? Exatamente. A Zilma, eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta da Zilma. Ela está perguntando para a primeira viagem internacional, por onde você sugere começar? Zilma, eu não sei se você já estava. Primeiro, um beijo, querida. Se você estava, quando eu comentei, né, assim, como todo qualquer empreendimento, você tentar pisar em solo menos pantanoso é melhor, né? Então, assim, eu comecei esta grande empreitada pela Itália, já expliquei os motivos, né? Mas, de novo, é o conforto. Se você sente que a língua lhe dá conforto, procurar os países de língua portuguesa, né? Se você sente que é a distância, então procurar países aqui da África do Sul. Acho que cada um tem seus limites e vai sentindo aquilo que vai lhe dando conforto, vai lhe dando liberdade para fazer, né? Eu não tenho uma resposta específica para isso, não. Eu não vou lhe perguntar qual país você mais gostou, nem a Era essa cidade. pergunta que eu queria que você Porém, fizesse. não vou perguntar, mas eu sei de duas situações suas que eu vou perguntar o seguinte: me dá a tua impressão e percepção de Viena e do Camboja. Fui lá. Ah, tá bom, vamos lá. Viena, parece que você está no mundo de princesas, né? O mundo de Cinderela, né? Aqueles palacetes, valsas por todos os lados. Eu fui numa época, acho que quem viu meu último post, que eu estava, no último posto eu estava na Toscana, e eu lembrei que nos 236 dias que eu fiquei fora, eu só peguei chuva 3 dias. Né? Mas isso foi muito bom para mim. Quase Ótimo. morri de calor. Peguei 50 graus no Marrocos, né?
Molhada era pior. É, então, assim, eu peguei a primavera em vários lugares, eu peguei muito verão. E quando eu cheguei em Viena, tinha muitas flores, muitas rosas, né? O austríaco, ele é mais frio, mais reservado, vamos falar assim, né? Que já é aquele lado ali indo para a Alemanha, do leste europeu ali, realmente tem essa cultura mais reservada, mas em nenhum momento, assim, eu senti essa frieza voltada para a minha pessoa, né? No pessoal, não teve isso. Eu Então, lembro que Viena você é se isso, Viena é surpreendeu, né? valsa, onde você passa lá, Mozart, até porque ele morou lá, né? Tem um museu dele e tudo, etc. Então, para onde você vai, tem gente tocando valsa, tem valsa para turista, tem valsa para quem é de lá, então é Lá muito naquele de teu princesa. esqueleto, Hum. lá naquele teu esqueleto de como seria a viagem, você definiu algumas cidades por onde você queria passar e países, não foi assim? Aham. O que que te trazia em primeiro plano, assim? Agora, Cássia, não é exatamente a viagem. O que que te marcou, assim? Por que que você quis tais países? O que te fez definir esses? Aham. Na época eu acho que não eram 30, né? A programação eram 30. Assim, eu comecei, primeiro assim, eu tenho um tempo que eu disse eu vou ficar de 6 meses a um ano, né? Fiquei 8 meses. Então, entre 6 meses e um ano, eu tentei, vamos ver aí, dizer que dá para eu conhecer uns 30 países, uns 25, etc. E comecei a elencar alguns. O que eu gosto de planejar muito é a cultura do lugar, né, Eduardo? Como eu te falei, eu tinha muita vontade de conhecer o Marrocos, que eu gosto muito dessa cultura árabe, otomana, etc. Então, as culturas, a coisa assim, onde tem história, eu gosto muito de história. Óbvio que a parte da natureza também me fascina, mas se eu puder unir natureza com história, melhor ainda. Mas eu gosto mais dessa questão de Eu, viagem, eu te de história. atrapalhei. Eu te atrapalhei, não deixei você falar do Camboja. O Fala pra mim. Camboja, o Camboja. Camboja eu fiquei pouquíssimo tempo, né? Fui muito para conhecer Angkor, né? Lá, o complexo de templos de Angkor. E assim, são dois lugares que parece que você está em outro planeta. Um é a Índia, que se quiser depois a gente fala sobre. E o Camboja tem isso, né? Como é que um negócio daquele foi descoberto recentemente? Recentemente, né? Porque um historiador, um geógrafo, se não me engano, geólogo, ele emburacou dentro da floresta e encontrou aquelas ruínas lá. E se você hoje parece que é de hoje, foi construída recentemente, apesar de ser ruína da natureza, já ter tomado conta já de muita coisa. A Camboja tem a parte muito da pobreza, né? Muita gente pobre que foi afetada aí pelo tsunami, muitos órfãos, etc. Então, eu conheci esse lado também, que é outra coisa, né? Às vezes tem a diferença do turista para o viajante. Eu, no Uhum. máximo que eu pude fazer, eu fui viajante. Óbvio que a gente acaba conhecendo os principais pontos turísticos, mas eu procurei, como eu falei, conhecer a cultura, conhecer as partes mais. O que é a verdade do E lugar. torna a viagem mais rica e até mais barata, né? Tem Porque é isso. mais barato. Exatamente. Eu vi outra, porque quando eu vou para os bate-papos aqui, sabe, cara, você está pesquisando algumas coisas. E eu vi relatos de pessoas dizendo isso. Pô, você vai fazer uma viagem, aí você pensa nos pontos turísticos todos daquele lugar. Mas às vezes nem é tão essencial, não é isso que faz a diferença da viagem. Uhum. Lília já se meteu aqui no deserto do Chile. Eu gosto de citar a Lília porque eu viajo nas viagens de Lília, tá? Vai eu e ela vai e me leva junto. Uhum. Se meteu aqui no deserto só para ver. Quer dizer, ficou encantada, realmente, mas saiu 4 horas da manhã para fazer um negócio desse. Entendeu? Exatamente, é isso mesmo. Tá todo mundo querendo que você fale do trem, mas o trem está lá na resposta da CIA, calma. É verdade. Algumas pessoas já estão lendo seu livro, né? Que eu vi, as irmãs já estão lendo, né? As Não, irmãzinhas. não, eu fiz 3. Meu pai vivia me impedindo, né? E aí eu fiz 3 exemplares, só meio mambembe aí. Meu Tem uma que pai. ela está lendo da Índia, tem outra que está
Eu esqueci qual é o país da outra. Aham. Meu pai, ele é um leitor voraz, muito culto. E ele ficava me pedindo esse livro, eu digo, ele vai ser um ótimo termômetro, né? Uhum. E eu entreguei o livro a ele, foi até presente de Natal, do Natal. O livro está muito extenso, né? Está com 444 páginas, então eu tenho que ver como eu vou editar, como é que eu vou publicar, que forma, etc. Ainda estou estudando isso. Mas ele leu em uma semana, ele disse que viajou demais, o feedback foi super positivo, e aí já fazendo marketing do meu livro, propaganda, ele disse que a linguagem está muito palatável, que ele gostou realmente, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, primeiro, porque ele é meu pai, e segundo, porque ele tem esse lado culto, Ele foi ele deu um crítico, né? feedback muito importante. É, e crítico, né? Nossa, Ele, minha o irmã está lado dizendo aí que ele emocional. quer ler novamente. Aí depois minha mãe É, leu, e é engraçado, né? Que eu disse, as pessoas cobram fotos no livro. Aí minha mãe disse, não precisa de foto. Eu vi tudo aquilo que você escreveu. Né? Então, isso é muito, muito importante, né? Para quem não está acostumado a ler um livro assim de 444 páginas. Então, são feedbacks bem importantes. Eu tô feliz e animada com esse projeto de publicar o livro. Só estou vendo aí a melhor forma de fazer. pois é. E vamos digitalizar isso, vamos entrar nessas mídias do momento, porque eu acho que você consegue ter um potencial muito maior. Como eu falei para a Lília, dela sempre linkar o que ela gosta com a parte de gestão, você também tem um material aí que é seu, foi vivência sua, ninguém vai tirar. Por mais que outra pessoa faça a viagem, é a vivência da outra pessoa. Então, é assim, não tem, sabe, cara, assim, o potencial aí é muito alto. Sem falar da sua capacidade de qualificação e tal, eu não estou nem questionando isso. Eu estou falando do seu olhar sobre essa sua viagem. É uma experiência, assim, extraordinária e eu gosto muito de chamar a atenção para esse lado comportamental dos bate-papos aqui, porque dentro do empreendedorismo é isso, é atitude, né? É fazer com que as pessoas, de fato, tragam aquilo para elas e sejam criativas, que consigam perceber o que está além do que está sendo mostrado, né? É muito bacana, sabe? É muito bacana você ser empreendedor e não dentro do lado banal, que tanto se popularizou e banalizaram. Eu vi pessoas falando de uma forma muito chata sobre empreendedorismo. Empreender não é só você ir ali botar um comércio ou você ir ali fazer uma venda. Porque, de qualquer modo, a gente está fazendo venda aqui. Né? Uhum. Você está me vendendo essa viagem e a gente começa assim, pô, eu queria ter estado lá, ou eu me percebo nela quando eu vejo as fotografias, os seus relatos. A gente agora só tem que adaptar para a nova realidade do seu leitor. Qual o público você vai atingir, como. Seu pai já deu um feedback legal em relação à linguagem. Isso é tudo muito gratificante, né? Gratificante não só por ter sido seu pai, mas gratificante pelo que você conseguiu transpor, né? Escrever, pô. Você Uhum. foi muito bacana. Quando a É gente escreve, realiza, né, Cássia? A gente isso. desenha aquilo que a gente viveu, registra. É um registro. É, assim, eu posso dizer que eu tenho uma memória muito boa, Eduardo, eu me lembro de cheiros, me lembro de cores, sabe? Às vezes eu paro assim para pensar, digo, hoje eu quero me lembrar daquele país ou daquela cidade que eu fui, eu começo a viajar de novo no cheiro, nas cores, nos valores do lugar, Dario, foram 31 países, Dario. Ela viajou, ela tanto teve na América do Sul todos, né, Cássia? Não, não todos, não todos. Venezuela, por exemplo, eu não conheço, né? Mas eu fui em vários, vários. Eu não fui Não nessa conta com viagem, por aqueles exemplo, três pequenininhos, né, porque eles... fui no Chile nessa viagem, porque eu já conhecia. Então, assim, eu conheci, foram 4 continentes ao todo, eu só não conheço nada na Oceania. Da Oceania. 31 países, como eu falei, foram 86 cidades ao todo. Eu estou com a colinha nesse exato momento. Tá, vai lá. 49 pontos de interesse. O que é que eu chamo ponto de interesse? É aquele que não está dentro da cidade, mas que é um ponto importante. O deserto do Saara, por exemplo, eu considero um ponto de interesse. Os Plitvice Lakes, na Croácia, né? Ele está afastado da cidade, mas é um lugar que eu conheci. Foram 75 acomodações, né? E aí,
apartamentos completos, como Airbnb, hotéis, não, nada de luxo, não era uma viagem para luxo, embora eu tenha me permitido também fazer algumas coisas, que o luxo não precisa ser caro, muitas vezes, né? Aquilo que aconchega seu coração pode ser um luxo. Então, entre apartamentos, entre casas de amigos, na Itália eu fiquei em dois lugares de casas de amigos. Então, uma tenda no meio do deserto para mim foi uma acomodação. Então, esses 75 acomodações são isso, né? Foram 175 locomoções, e aí de camelo, de rickshaw, tuk-tuk, avião, trem, táxi, do que você possa imaginar. E eu não estou falando dentro da cidade, mas sempre entre uma cidade e outra, uma cidade e um ponto de interesse desses, né? Então foram 175. E eu me deparei nisso aí com 27 moedas diferentes. 27 moedas. Isso. Com facilidade de troca de um país para o outro? Olha, é complicado. Quando eu saí do euro, eu cheguei em Budapeste, que entrei no táxi, uma coisa que seria 5 euros, aí foi 5 mil e poucos dinheiro de lá. E aí eu digo dinheiro de lá porque eu não decorei tudo, né? Eu digo, gente, e aí, o que é isso? O que é que significa isso? Eu não estava com internet sempre para estar fazendo continha, etc. Né? Mas aí depois você vai se acostumando com esse tipo de coisa e tira de letra. Alguém tentou, nesse período, o tal do jeitinho brasileiro, existe em outros países? Tentaram? Ah, existe. Sabe onde eu me deparei com ele? Na Suíça. Suíça? A Suíça que é tão certinha, eu brinco, Que a Suíça bacana. nem as folhinhas caem das árvores para não sujar a rua, né? De tão certinho que é. Mas eu peguei um táxi da estação do trem para o hotel que eu estava e deu um certo valor. Quando eu saí para passear na cidade, para ver onde era que eu estava, era muito perto, era muito próximo. Tanto é que minha volta deu assim, metade, um terço do valor que eu tinha pago. Né? Então ele me deu a maior volta. Não, tem de tudo, né? Tem de tudo em todos os lugares do mundo. Todos Bom os lugares. saber, né? Que a gente, quando viaja, a gente, quer dizer, antes de a gente conhecer outros lugares, a gente sempre acha que o Brasil, tudo de ruim está aqui. E Né? quando a gente começa a conhecer, percebe que não é exatamente isso, né? Uhum. Estão te perguntando aí qual a comida, como foi essa questão com a comida. Comida. Eu não sou uma pessoa luxenta, não, né? De contar comida, né? Sou nordestina sertaneja, lá de São José da Egito, Comedora de digamos assim. cuscuz, Como buchada, cérebro puxado. de bode. Então não é difícil para mim, não, essa parte da comida. Uma coisa que é interessante é que eu gosto muito de comida de rua. E a comida de rua conta muito do lugar, né? Então, assim, eu procurava comer em feiras, comer em barraquinhas de rua. De novo, às vezes eu me permitia entrar num restaurante legal e comer uma comida chique, vamos falar assim. Mas, no geral, assim, eu comia era comida de rua. Eu lembro lá foi em Budapeste também, que eu entrei, me perdi em umas ruas lá, me deparei com uma feira gastronômica no meio de um bairro lá, bem residencial. Eu pedi um joelho de porco desse tamanho, uma cerveja desse tamanho, passei o resto da tarde lá, né? Observando as pessoas e comendo o que eles comem. Eu acho que é isso que é importante. Onde eu tive mais problema, que assim, mas de comida foi na Índia, né? Ainda é tudo muito condimentado. Gosto, mas no Morro de Amores. Então, no dia que eu encontrei uma Domino's lá em Nova Delhi, foi uma felicidade para mim. Deu para comer Pizza. pizza. Não tinha carne, não tinha frango, não era pizza de legumes, etc. A gente se virava. Mas foi E aí, isso. já que você deu o gancho aí da Índia, fique à Índia, vontade. Índia. Nos transporte para esse mundo. Índia é outro planeta e o ET é você, né? Então, assim, é um lugar fantástico, fantástico. Como é que você encontra gente morando na maior da miséria, da maior das misérias, e com um pensamento espiritual, ou evolução, acho que é evolução, eu só posso chamar isso de evolução, né? Um pensamento espiritual tão alto, né?
Lá, a coisa que mais me chamou a atenção, no Cicácia especificamente, foi eu ser seguida na rua, as pessoas fazerem fila para tirar foto comigo, né? Simplesmente porque eu sou diferente, eu sou loira. Teve um guia, um dos guias lá. A Índia foi o lugar que eu me senti realmente mais tolhida, mais presa. Porque é uma bagunça tão grande que eu não sabia onde era norte, sul, leste, oeste. Né? E eu me hospedei numa praça redonda. Aí piorou tudo, né? E agora? Então, assim, foi a coisa que mais interessante assim, foi essa questão de... Eu tenho um amigo que está trabalhando lá. E aí ele, de vez em quando, ele lança um vídeo, né, do trânsito, aquele trânsito caótico, maluco. Ele disse que para atravessar a rua a primeira vez foi uma confusão. Eu ia contar agora. Eu levei acho que uns 20 minutos para atravessar a rua. Eu digo, gente, fecha sinal, abre sinal, fecha sinal, abre sinal e nada acontece. Buzina, buzina. Lá os carros têm um adesivo, né? Buzine, por favor. É cultural. Eles já entram no tuk-tuk, na bicicleta, no rickshaw, seja no que for, já tocando buzina. Aquela loucura, loucura. Eles param, eu digo, eu vou fazer igual a eles. Fechei os olhos e fui, né? O carro para assim a 10 centímetros de você. Eu digo, eles são excelentes motoristas. Mas é Tem interessante, uma né? pergunta, Hã? tem uma pergunta aqui da Wanda. Wanda, tá perguntando se você viajou o tempo todo sozinha. Ela viajou só que vários amigos foram encontrar em alguns países Uhum. e ela ficou também hospedada em casas de amigos e aí isso facilitou um pouco. É. Mas a viagem foi a viagem da Cássia, ela e ela. Uhum. Agora, aí, meu secretário resolveu me. Agora, vamos falar daquela viagem de trem? E aí, respondendo, foi a pergunta de quem? Qual foi Acho que foi assim. É Si.Lima. Tá bom, Peraí. foi Simone. É. Vamos lá. O maior perrengue foi uma noite num trem indo da Bulgária para a Sérvia. Né? Eu inocentemente cheguei na estação do trem por lá, do leste europeu, aquela parte do leste europeu serem países mais baratos, etc. E eu queria ganhar uma noite, né? Porque se faz muito isso na Europa, né? Você passa uma noite viajando. Tanto é que os trens de alta velocidade na Europa, eles andam durante o dia, para você chegar mais rápido, óbvio. E à noite eles colocam os trens de baixa velocidade para você dormir, né? Então você paga uma passagem para você dormir à noite e chegar no outro lugar no dia seguinte. E aí eu cheguei, eu digo, vou me dar o luxo de viajar de primeira classe. Eu cheguei lá numa estação de trem que mais parecia uma rodoviária daquela pior que a gente tem aqui no Brasil e perguntei. Acho que eu tô com a maquiagem borrada. A pessoa nunca mais se maquiou de quarentena. E aí eu cheguei e perguntei, vocês têm primeira classe? A mulher deu uma risadinha assim, olhou para mim, não disse, como assim, minha filha? Não, mas nossos trens são muito confortáveis. Não tem? Vamos lá. Então, dei uma passagem. Aí fui, quando eu cheguei à noite, que eu entrei no trem, eu digo, meu Deus do céu. O trem eram 3 vagões só, e todo pichado, as janelas quebradas. Então, eu queria que você imaginar. Eu dei a maior sorte, que assim, as cabines eram de 6 pessoas, né? 3 de um lado e 3 do outro. E eu dividi as 3 poltronas do meu lado direito com um casal americano, né? Porque o outro era uma senhorinha de um Hare Krishna lá, que não sei de onde ele era, e eu acho que as outras duas senhoras bulgárias, sérvias, que com certeza não falavam inglês, né? Eram mais velhas. E aí eu fui conversando com essas pessoas, me dão mais segurança, né? Mas assim, as pessoas que trabalhavam nos ônibus, no trem, fumavam dentro do trem, aquela coisa, né? Então, vamos lá, já estou aqui, o que é que eu posso fazer? Vamos embora. Aproveitei o quanto pude, a paisagem, enquanto estava o dia claro, e depois vamos tentar dormir. Aí para na primeira barreira policial, né? Porque eu estava trocando de país, então nada da Bulgária ainda. E eles pediram o passaporte. Aí dei o passaporte, tudo. O policial encrencou com o americano, disse que não era ele teve que dar o documento, aquela coisa toda. Meia hora depois, seguimos viagem. Meia hora depois, a fronteira da Sérvia. Mesmo procedimento,
devolveram os passaportes e agora? Vamos seguir viagem. 10 minutos, 20, 30, eu vou tentar encurtar a história, né? Porque a noite foi bem longa. Então, de repente, começa todo mundo a descer do trem, e a gente não entendia nada, bolhufas da língua. Começamos a descer, pegar as bagagens. A sorte é que eu tinha deixado uma mala grande lá em Berlim e seguir viagem com uma mala menor. Aí pega todo mundo de 3 vagões e entram num único ônibus, tá? Só para você ter ideia. Malas e pessoas. Então, o ônibus assim, de gente, atopetado, e para o campo será, sei lá. E nada, e ele ia parando, parava aqui, parava ali. Tem história para mais de 1000, que aí vocês podem até ver no meu livro, que eu conto a história completa. De repente, ele parou numa estação maior e começa a todo mundo desci junto. Nisso eu me perco dos americanos. Mas aí escutei português. Eu digo, graças a Deus. Tinha 3 portugueses, um casal e mais uma moça. Eu digo, gente, é o seguinte, vocês vão me adotar, eu só saio de perto de vocês agora em Belgrado. E aí, vamos lá. E nada de chegar trem, a gente não sabia o que era que ia acontecer. Aí chegou um trem com 2 vagões, um ruim e um pior. Todo mundo entrou no ruim. Legal, já que o pior está vazio, vamos entrar no vazio. A gente entrou no vazio, se acomodou. Aí, de repente, começou a entrar um monte de gente estranha. E aí mandaram a gente descer, batendo no vidro, os caras lá da estação, mandando a gente descer. Depois a gente descobriu que eram refugiados sírios. Né? Imagina, só tinha homem, era a única mulher, se eu não tivesse com esse casal, né? Com essas 3 pessoas. Seguimos viagem, mudamos de vagão, seguimos viagem. Mais na frente, começou uma confusão no trem, porque um cara entrou sem pagar, então queriam bater nele. Acho até que era um refugiado também. Pararam o trem para esse cara descer, entraram os bêbados, começaram a quebrar o trem, entraram em confronto com os cobradores lá do trem. A polícia veio. Olha, foi uma confusão, mas tão grande, que a portuguesa estava do meu lado e disse, eu não vou dormir, estou com medo de acordar na Síria. E assim, nós chegamos em Belgrado de madrugada, de manhã já, né? Quase uns 3 ou 4 horas depois, e foi quando teve o lance lá de que, cheguei, meu apartamento, o apartamento que eu tinha reservado não estava desocupado, só ia desocupar à tarde. Eu digo, então me dê aí o mais caro que você tiver, eu estou muito cansada, pelo amor de Deus. E aí fiquei nesse apartamento melhor, né, nesse hotel, foi por isso que... Então esse foi o maior perrengue, realmente. E posso dizer que foi Eu o acho que único. nessa hora você fica assim, né? Tô sozinha, tô, né, no meio do mundo, sozinha e agora. Que Mas aconteceu todo o alguma tempo você se comunicou, né, Cássia? Você não teve essa dificuldade de se comunicar, né? Não. Assim como eu falei, né, pelas limitações da língua, não tem também o português fluente. Não, eu digo com sua família, com seu link no Não, Brasil. hoje em dia também, aí para quem tem medo de viajar, eu acho que ajuda muito. Hoje a gente tem internet, conseguir reservar um hotel, 5 minutos você reserva um hotel, se você não for muito exigente, óbvio, né? Então, daí eu perdi um cartão pré-pago que eu levei com 1.700 euros. Perdi, eu acho que eu deixei na boca de algum, porque eu chegava, alguém pode perguntar como era que eu fazia com dinheiro. Eu levei um dinheiro físico, mas ele acabou, e aí eu usava o cartão e quando eu chegava no aeroporto ou na estação de trem, eu já sacava o dinheiro do lugar, né? E aí eu acho que numa dessas sacadas foi na Turquia, eu perdi, deixei o cartão, só vim notar 5 dias depois, fiquei apavorada, achando que tinha perdido o dinheiro. E aí eu estava indo para Israel. Quando eu cheguei em Israel, eu liguei para pedir um novo cartão e eles me disseram que eu tinha que saber meu próximo endereço, porque tinha um certo prazo para mandar. E eu não sabia, eu digo, não, peraí, eu estou indo para a Índia, a passagem estava comprada, mas não tinha endereço. Aí eu disse, peraí, entrei na internet, em 10 minutos eu encontrei um hotel, liguei de volta e recebi o cartão no hotel lá na Índia. Então hoje realmente a gente tem muita facilidade, né, para fazer muita coisa. Melhorou bastante, né? Porque os Exatamente. cartões e os débitos e esses bancos digitais e tal facilita muito a viagem. E dá A segurança única à família também, né? Quem está A longe. única questão é entender dessas conversões, né, para depois, porque tudo você compra hoje com dinheirinho
pelo celular mesmo, né? O É. celular tá sendo o maior amigo e a internet, né? Lógico. Aham. É. Cássia, tem um monte de coisa para conversar, mas a gente tá acabando o tempo. Os Vamos marcar macaquinhos nova vão ficar live, Leonardo. os macaquinhos vão ter que ficar pro pessoal ver no livro. Maria do Carmo está preocupada aí se sua mãe sabe de todas essas histórias, mas ela leu o livro, então ela Sabe, sabe, ela já leu o livro, ela sabe de tudo. sabe de tudo. Cássia, Quase tudo. em resumo, a gente resume assim: coragem, foi bastante coragem, não se limitou, Empreender é importantíssimo. né, desprendimento, não se limitou a crenças, foi conhecer coisas que lhe faziam bem, né, que lhe agregou valor, porque esses 31 países, todos eles deixaram uma marca em você. Mesmo essas situações como a do trem, elas marcam e deixam a gente aprender, né? Como você diz aí, eu lembro até do cheiro das coisas, então é uma experiência que eu acho que perguntaram se você indicava, né? Eu digo, pô, é uma experiência que você tem mais é que indicar e quem puder viver, viva. E se não pode ser em 30 países, que seja nos estados, o Brasil também é muito grande, tem muita coisa legal, né? Ou se não pode viajar, vá para lá para os livros, que os livros te transportam também, né? O Uhum. contanto que você se desprenda, você tenha a vontade e a iniciativa de ir lá e aprender. Cássia, se despeça do seu pessoal aí. Eu estou muito feliz, tá? Muito feliz por hoje. E a gente vai fazer outros bate-papos com uns temas mais direcionados. Aí a gente alinha. Fala de gestão e fala daquela situação que você viveu. Mas se despeça aí do pessoal. Obrigado a todo mundo. O nosso bate-papo vai ficar no feed e depois vai pro canal do YouTube Inspiração Coruja. Eu vou passar o link para a Cássia e ela joga no WhatsApp de todo mundo aí. Fala, Ok. Cássia. Obrigada, pessoal. Boa noite. Foi um prazer enorme, Eduardo. Muito obrigada por essa oportunidade. A gente sempre aprende, sempre está aprendendo e tem que ter essa humildade também, né? Quando você está empreendendo, principalmente para aprender para empreender e empreender para aprender, né? Então, muito obrigada e a todos aí Deixa eu só pela fazer um paciência e audiência. comentário. Eu vou fazer um Oi? comentário, Cássia. Estão perguntando sobre teu livro, teu livro. Por enquanto, o livro da Cássia não está publicado. Ela fez exemplar só para o pai dela. Mas sigam Cássia Isso. AOC, perfil aqui no Instagram, que ela está transportando toda essa viagem para dentro do Instagram através de fotos e relatos. Não é o livro, mas Não. é uma coisa resumida, mas vai dar para vocês dar uma Quererem viajada comprar o aí, né? livro, quererem adquirir, ler o livro. Não comprar, não, ler Estão o livro. querendo, estão querendo. O pessoal está querendo comprar o livro. Se Mas Deus o livro é quiser, quando ele esse sair, ano, né? gente. Esse ano sai, se Deus quiser. Então tá. Um Gente, beijo grande, muito pessoal. obrigado de verdade. Foi muito bom e a gente vai trazer Cássia aqui várias vezes ainda. O Feira do Empreendedor Digital começou essas lives desde janeiro e elas devem, do jeito que tá, as coisas estão fluindo e várias pessoas bacanas com histórias legais como a sua. Eu não tenho interesse, Cássia, de ficar falando coisas aqui super fantásticas. O meu Aham. interesse é falar a verdade, assim, a vida da gente, entendeu? Da Porque tem sua coisas vida. muito bacanas que enriquecem muito, né? E A aí? vida E é não é. tão leve. E essa foi a primeira live da Cássia de uma série que vai vir aí. Vamos lá. À disposição. Obrigado, gente. Beijo Abração. grande. Beijo, Beijo, pessoal. Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite.